Hoje é domingo de Páscoa, em que nós também aproveitamos essa data comemorativa para lembrar mais uma vez da ressurreição do nosso Salvador. É porque Ele vive que nós podemos crer no amanhã, não é verdade? Nós temos esperança porque o nosso Deus ele não está morto, mas Ele ressuscitou para todo sempre. Amém? E é por isso que com muita alegria nós estamos aqui reunidos para poder aprender mais sobre o nosso Deus na sua palavra. Eu quero convidar você a ficar em pé comigo. Nós vamos ter uma palavra de oração e assim iniciar a nossa escola bíblica dominical. Pedir o nosso presbítero Ângelo para que possa nos conduzir em oração. Ó Deus nosso Senhor, bendito seja o Senhor. Amém. E hoje nós temos a oportunidade de lembrar a ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Que a rigor foi o maior de todos os milagres que podemos contemplar. Verdade. E absolutamente necessário para compreendermos o quanto o Senhor nos ama e o quanto o Senhor tem o poder de nos salvar. Amém, Senhor. Muito obrigado por esta oportunidade, muito obrigado por este dia. Obrigado por nós podermos celebrar este momento, este evento. Agradeço ao Senhor pela presença de cada um dos irmãos. Amém, Deus. Que o Senhor abençoe aqueles que ainda não chegaram, que tenham condições de chegar sem impedimento. Amém, Deus. Quanto aos nossos visitantes, que o Senhor os abençoe também, e os que irão ainda também para o culto, que o Senhor dê a eles a disposição de aprender do Senhor. Sim, Deus. E ter a oportunidade de receber o Evangelho. Amém. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém, irmãos. Ainda em pé, nós vamos cantar esse cântico que eu acabei de citar aqui, parte dele, porque Ele vive.
eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos de meu Jesus, que vivo está. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos de meu Jesus, que vivo está. Amém. Os irmãos podem se assentar. Queridos irmãos, nós estamos fazendo como igreja a nossa leitura cronológica anual. E a leitura programada para hoje, nós lermos aqui, está aqui projetado, o Evangelho de Lucas, capítulo 24, do versículo 1 ao 35. Evangelho de Lucas, capítulo 24. A partir do verso 1. Nós vamos ler até o versículo 35, e de forma alternada e participativa. Eu começo lendo o texto que nos diz assim: Mas no primeiro dia da semana, alta madrugada, as mulheres foram ao túmulo, levando os óleos aromáticos que haviam preparado. A igreja. Mas ao entrar, não acharam o corpo do Senhor Jesus. Estando elas com muito medo e baixando os olhos para o chão, eles disseram: Por que vocês estão procurando entre os mortos aquele que vive? É necessário que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de pecadores, seja crucificado e ressuscite no terceiro dia. E voltando do túmulo, anunciaram todas estas coisas aos 11 e a todos os outros que estavam com eles. Mas para eles, tais palavras pareciam delírio. Eles não acreditaram no que as mulheres diziam. Naquele mesmo dia, 2 discípulos estavam indo para uma aldeia chamada Emaús, que ficava a uns 10 quilômetros de Jerusalém. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Então, ele lhes perguntou: O que é que vocês estão discutindo pelo caminho? E eles pararam entristecidos. Ele lhes perguntou: do que se trata? Eles explicaram: aquilo que aconteceu com Jesus, o Nazareno, que era profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo.
Nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir Israel, mas depois de tudo isto, já estamos no 3º dia desde que essas coisas aconteceram. E não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo que tinham tido uma visão de anjos, os quais afirmaram que ele vive. Então, ele lhes disse: como vocês são insensatos e demoram para crer em tudo que os profetas disseram. E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as Escrituras. Mas eles o convenceram a ficar, dizendo: fique conosco, porque é tarde e o dia já está chegando ao fim. E entrou para ficar com eles. Então, os olhos deles se abriram e eles reconheceram Jesus, mas ele desapareceu na presença deles. E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos os 11 e outros com eles. Verso 35, todos juntos. Então os dois contaram o que lhes tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido o Senhor no partir do pão. Amém. Louvado seja o Senhor pela sua santa palavra. Irmãos, nosso momento Westminster. Eu faço a pergunta e a igreja responde. Pergunta de número 39. Qual é o dever que Deus exige do homem? A igreja. O dever que Deus exige do homem é a obediência à sua vontade revelada. Olha aí, só isso que Deus quer de nós. Que obedeçamos a sua palavra. Nosso momento, irmãos, agora de intercessão, de oração como igreja, momento que nós temos a oportunidade de elevar ao nosso Deus nossas súplicas, nossos clamores, e nós faremos isso agora como igreja. A nossa família de oração é a família da nossa irmã Uênia, A Júlia está aqui presente, então ela pode vir aqui representar toda a família. Então a irmã Uênia, a sua filha Júlia, Giovana e a sua mamãe, a dona Maria Luísa. Então a Júlia está aqui representando toda essa família bonita aí. Vamos estar orando por ela também. E nós também temos aqui o nosso aniversariante de casamento. Lembrar o senhor aqui, o reverendo de Araújo, a irmã Kelly, no dia 5 é hoje, né? Olha que coisa boa! Eles estão comemorando hoje. Quantos anos, pastor? Quantos anos? 33 anos de casados, olha aí, olha só que coisa boa, hein? Só coisa boa. Então nós vamos estar orando por esse casal também tão querido, e durante toda a semana a igreja se comprometa também a estar orando pela família da irmã Uênia e também pelo nosso pastor João de Araújo e a irmã Kelly também. Quero convidar nossas crianças, por gentileza, venham aqui também à frente, nós vamos estar orando por vocês. Isso, as nossas crianças, olha aí. Podem vir. E eu vou convidar o nosso presbítero Wender para fazer essa oração, o vice-presidente do nosso conselho. Ele vai estar orando. Eu convido a igreja a ficar em pé. E juntos, como igreja, nós vamos clamar ao Senhor. Amém. Senhor, nosso Deus Todo-Poderoso, graças te damos, Pai, por estar aqui nessa manhã na Tua presença e poder contemplar a Tua face, Senhor, com tanta alegria e ver respostas de orações se cumprindo aqui, Pai, de uma forma graciosa sobre a vida do reverendo de Araújo, com a irmã Kelly, que está aniversariando hoje no seu matrimônio.
Sabemos que o Senhor tem fortalecido nossos irmãos dia após dia, e pela Tua graça e misericórdia, eles estão aqui, Pai, proclamando que o Senhor é bom e a Tua misericórdia se renova, Senhor, em todas as áreas da nossa vida. Também oramos pela Júlia, que o Senhor continue abençoando esse lar tão abençoado e especial, Senhor. A Dona Maria, que tem passado por tempos de luta, mas o Senhor tem sido misericordioso com ela também. A Wênia, que tem cuidado da casa com tanta excelência, Pai, pelo poder do Teu Espírito, tem fortalecido ela dia após dia. E também te agradecemos, Pai, pela vida de cada criança que está presente aqui nessa manhã, que o próprio Senhor as trouxe aqui para poder ouvir a Tua santa palavra e que elas venham crescer cada vez mais em graça, conhecimento, estatura e sabedoria. Assim nós agradecemos, Pai, por essas pessoas tão especiais que o Senhor colocou em nosso meio. Em nome de Jesus Cristo, amém. 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 Obrigado. Os irmãos podem se assentar. Então, nossas crianças vão seguir para a sala e nossos adolescentes também, com o diácono Marcos. Encostou ali. Espera aí. Dá um F5 aí. Pegar o F5. Vamos lá. Deixa eu ver aqui. Sem Recife. Deixa eu saber. Então, irmãos, nós vamos começar hoje uma nova turma, né, uma nova classe, né, aqui de adultos. E aí nosso tema aqui é bem desafiador, irmãos. Vocês já viram aqui pela imagem que não é brincadeira, né? Essa aqui, ó, sinais do paganismo, a igreja sob ataque, né? Então nós vamos entender isso aí. Então, retrato do paganismo. Essa é a primeira aula, tá? Então vamos começar. Então, irmãos, a primeira verdade que eu queria trazer para os irmãos aqui, quando nós falamos desse assunto, é que o homem, ele por natureza, ele é um ser religioso. Todo ser humano, ele é um ser religioso. Até mesmo aqueles que se dizem que não creem, ateus, né, que são agnósticos ou que não creem em nada, eles são seres religiosos, né? Isso está intrínseco em nós. Nós fomos criados ou nós nascemos para adorar. Qual é a primeira pergunta lá do nosso catecismo lá? Qual é o fim principal do homem? Qual que é a resposta, irmãos? O fim principal do homem é glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Então, Deus nos criou com esse intuito, né, de adorá-lo. Então, há uma propensão no coração do homem de adorar. Então, o ser humano, ele é religioso por natureza. Então, você vai ver que o homem, ele vai adorar alguma coisa, mas ele vai adorar, né? Ele vai cultuar alguma coisa, né? Vai cultuar alguém ou alguma coisa ou algum ser. Alguém pode ler essa frase aqui de João Calvino, por gentileza? Portanto, visto que desde o princípio do mundo não há religião, nem cidade, nem mesmo casa alguma que não tenha nada de religião. Nesse fato, nós temos uma confissão tácita de que há um senso de divindade, gravado no coração de todos os seres humanos. Aliás, até a própria idolatria é ampla evidência dessa noção, pois sabemos que de quão mau grado se humilha o homem para que admire a outras criaturas acima de si mesmo. Olha só, as palavras de João Calvino, né? Palavras muito interessantes. Então ele fala aqui, olha, que no princípio do mundo não há região, nem cidade, nem mesmo casa alguma que não tenha nada de religião. Sempre vai ter alguma coisa de religião. Por quê? Porque o homem, ele é um ser religioso. E aí Calvino ele vai usar aqui uma expressão que é muito conhecida dele, que é o senso de divindade, né? Então ele diz que está gravado aqui, ó, gravado no coração de todos os seres humanos esse senso da divindade. Ou seja, o homem ele foi criado e ele é propenso
a adorar. E aí ele vai falar, ou você vai adorar a Deus, ou você vai adorar outra coisa, as criaturas ou a si mesmo, né? Há pessoas que não adoram nada, mas elas adoram a si mesmas, né? Elas são adoradoras, são ególatras, né? São adoradoras de si mesmas. Então, eu começo então trazendo para os irmãos essa ideia de que todos nós somos adoradores de alguma coisa, né? Nós somos seres espirituais. É por isso, irmãos, que lá naquelas culturas, naqueles povos distantes, né, que não tem uma Bíblia, não tem contato com nenhum tipo de religião que nós conhecemos, eles estão adorando alguma coisa. Já perceberam isso? Né? Então, os indígenas, aqueles povos que estão distantes, que não teve contato com nenhum tipo de civilização, eles estão adorando o sol, estão adorando a lua, as estrelas, as árvores, os animais. Por quê? Porque dentro deles há esse senso de divindade, de adorar alguma coisa ou alguém. Então, essa aqui é a resposta. Então, nós vamos começar aqui tratando alguns pontos aqui interessantes da nossa aula. Primeira coisa, eu vou trazer uma perspectiva histórica aqui, bem rapidinho. Né? Nós estamos falando aqui sobre o retrato do paganismo. Esse é o tema da nossa primeira aula aqui, o retrato do paganismo. Então, o que é paganismo? Vem dessa palavra aqui, paganos, né, que traz a ideia de que habitante do campo. Né? Lá do rural, lá do interior. Essa palavra paganos, ela vem nesse sentido, de alguma coisa, de alguém que habita no campo. Então, sendo assim, designava aqueles que são do campo ou do interior. Então, o que tem a ver isso aqui? Qual que é a ideia aqui por detrás? Lá no campo, né, vamos pensar aqui que no momento da história, todos viviam no campo, né, era a zona rural, né, que predominava. Só que aí começou a ter as indústrias, né, o centro urbano começou a expandir e as pessoas foram para o centro urbano. E aí qual que é a ideia? O cristianismo ele começou a se desenvolver nos centros urbanos, né? E aí, lá no interior, ficaram aquelas pessoas que criam em divindades, que criam em outros deuses, que criam no sol, na lua, cheio de superstições. E aqui no centro urbano, o cristianismo começou a crescer. Então, como que os cristãos olhavam para aqueles que ficavam no campo? Como paganos, né? Como pagãos. Aqueles que não são cristãos como nós somos, né? E aí por isso que a ideia, como eu disse aqui nesse texto, nessa palavra aqui, habitante do campo. Então os cristãos que estavam lá no centro urbano, eles olhavam para aqueles que estavam no campo e eles olhavam meio com desdém, aqueles que são pagãos, aqueles que ainda continuam crendo em superstições, aqueles que ainda continuam crendo no sol, na lua, né? Então eles são paganos, que são aqueles que habitam no campo. Mas aí o nosso material que nós estamos usando aqui, como apoio, ele nos traz aqui uma definição. Quem pode ler para a gente aqui, por favor? Na Bíblia, o paganismo tem a ver com a ausência de verdadeira adoração e com a adoração de deuses estranhos, que podem ser coisas ou pessoas. Isso. Então, no conceito bíblico, né, claro que não existe essa palavra paganismo ou esse conceito, mas nós podemos entender das Escrituras que o paganismo é isso, é a ausência da verdadeira adoração e adoração a deuses estranhos. Então, se tira a adoração a Deus, que é o único digno de ser louvado, e passa a se adorar outras coisas, a deuses estranhos. E aí ele fala aqui que podem ser coisas ou pessoas. Mas percebe aquilo que eu falei no início? O homem continua fazendo o quê? Adorando, porque ele é um ser religioso, né? Então ele deixa de adorar a Deus e ele passa a adorar pessoas ou coisas, mas ele continua adorando. Ele vai adorar alguma coisa, né? Então isso aqui é um conceito aqui que nós trazemos aqui de paganismo, que é a ausência da verdadeira adoração a Deus e ele passa a adorar outras coisas. Mas continuando aí nessa perspectiva histórica, falando mais sobre o paganismo, vamos ver no Antigo Testamento aqui. Nós vemos aqui no Antigo Testamento, né, Gênesis 3:5, que fala da queda do homem. Alguém pode ler esse versículo, por gentileza, na sua Bíblia? Gênesis 3:5. É o contexto da queda.
Olha só, esse versículo aqui é um versículo bem interessante, que ele fala, essas aqui são aquelas palavras da serpente para a mulher, né? Ela tentando convencê-la, né? Convencer a mulher de comer do fruto proibido, né? E nós vimos até no sermão do domingo passado sobre a tentação de Jesus, né? Nós falamos sobre isso, e aqui ela faz uma proposta sedutora. Ela fala assim, olha, se vocês comerem desse fruto, vocês vão ser como Deus. Vocês serão como Deus. Vocês vão poder fazer suas próprias escolhas, seguir as suas próprias regras e leis por conta própria. Vocês não precisam ser dependentes de Deus. Essa foi a proposta sedutora da serpente. Então vocês vão ser Deus. É isso que ela propõe aqui para a mulher. E aí nós vemos, irmãos, na cultura, né, nós vemos ali, principalmente no Antigo Testamento, nós vemos aquelas nações que não eram parte do povo de Deus, adorando deuses. Então nós vemos, por exemplo, aqui na cultura egípcia, né, os egípcios cultuando outros deuses. Você já reparou lá, já perceberam que lá nos 10 mandamentos, nas 10 pragas do Egito, é Deus confrontando cada deus lá do Egito, né? O Deus Sol, os animais. Então, quando Deus escurece, né, a terra, ele está confrontando um Deus, né, o Deus Sol. Então, Deus ele começa a confrontar os deuses egípcios, porque os egípcios eram muito idólatras, né? Eles eram politeístas, que são o quê? Aqueles que adoram muitos deuses, né? Já os judeus, né, os israelitas, eles eram monoteístas, que adoravam apenas um Deus, né? E aí nós vemos, quando o povo vai lá conquistar a terra prometida, né, há muitos povos, e ali aqueles povos também eram politeístas, né? Nós vemos lá Baal, Astarote, né? Vemos vários nomes como esses lá na Bíblia também. Por quê? Porque o povo de Deus ele era cercado por povos idólatras, politeístas. É por isso que Deus disse o seguinte, olha, quando vocês entrarem na terra prometida, não façam aliança com esses povos. Porque se vocês se misturarem com esses povos, se casarem com esses povos, fazerem aliança com esses povos eles vão converter o coração de vocês à idolatria. E foi isso que aconteceu. Foi isso que aconteceu. Por exemplo, você vê o rei Acabe. Ele casou com quem, o rei Acabe? Jezabel, que era uma idólatra, né? Era uma idólatra. E ele acabou também entrando na idolatria, né? Levantou profetas de Baal, e aí nós sabemos toda essa história. Salmo 115, versículos 4 até 8, alguém pode ler, por favor? Os ídolos das nações são prata e ouro, obra de mãos humanas. Tem boca e não falam, tem olhos e não veem, tem ouvidos e não ouvem, tem nariz e não cheiram. Pode continuar. Tem mãos e não apalpam, tem pés e não andam. Som nenhum que sai da garganta. Tornos semelhantes a ele, os que fazem e todos que nele confiam. Olha só, então toda a Bíblia, irmãos, ela está condenando a idolatria, né? Ela está condenando a adoração de outros deuses. E ele começa a falar aqui nesse salmo que os ídolos das nações, que são as nações que não fazem parte do povo de Deus, eles são matérias, né? Eles são deuses de prata, de bronze, de barro, de madeira, eles são obra das mãos humanas. E ele começa a falar que olha, eles têm boca, mas não falam, têm olhos, mas não veem, têm ouvidos, mas não ouvem. E ele começa a descrever. Só que o que chama a minha atenção aqui nesse texto é o versículo 8. Olha o que ele diz assim, olha, tornam-se semelhantes a eles, a quem? Aos ídolos das nações, os que os fazem e todos os que nele confiam. Sabe o que significa isso? Que aqueles que adoram esses deuses, essas supostas divindades, esses ídolos, eles passam a se tornar como eles mesmos, os ídolos. Eles passam a ter boca, mas não falam, têm ouvidos, mas não ouvem. Ou seja, eles ficam cada vez mortos nos seus delitos e pecados. Eles se tornam semelhantes aos seus próprios ídolos. Eles se tornam tolos e nécios. É isso que esse texto aqui está nos explicando. E é por isso que na lei de Deus, né, na lei dos 10 mandamentos, os primeiros mandamentos, eles tratam sobre isso. Perceberam isso? O primeiro mandamento fala o quê? Dos 10 mandamentos, qual é? Não adorarás ou não terás
Isso. Então, os dois primeiros mandamentos, eles falam sobre a questão da idolatria. Para você não ter outros deuses além do Senhor e nem fazer imagem, né, seja de Deus ou de outra divindade. Então, há essa preocupação do próprio Deus por saber que o homem é um ser religioso por natureza. Então, os 10 mandamentos falam isso. E logo depois, lá em Êxodo 32, nós vemos o quê? O povo de Deus fazendo o bezerro de ouro. Vocês se lembram desse episódio? Né? Moisés subiu para receber a lei do Senhor, e aí ele ficou um tempo lá esperando, e aí o povo viu que estava demorando muito, o povo impaciente, né? O ser humano não é nem paciente, né? Não é nada impaciente, né? E aí eles não aguentaram, falaram, vamos fazer um bezerro de ouro, convenceram lá o sumo sacerdote, o Arão, ele foi na ideia do povo lá, eles fizeram um bezerro de ouro, começaram a festejar lá e adorar um ídolo que eles mesmos fizeram, né? Ele tem boca, mas não fala, tem ouvido, mas não ouve, como nós acabamos de ler no Salmo 115. Mas o povo caiu na idolatria. Está lá em Êxodo, capítulo 32. Jeremias, capítulo 2, versículo 11 ao 13. Alguém pode ler esse texto? Ele é bem interessante também. Por favor. Quem achou pode ler. Houve alguma nação que trocasse os seus deuses, mesmo que não fossem deuses de verdade? Mas o meu povo trocou a sua glória por aquilo que não tem proveito algum. Fiquem espantados com isto, ó céus. Fiquem horrorizados e cheios de espanto, diz o Senhor. Porque o meu povo cometeu 2 males. Abandonaram a mim a fonte de água viva e cavaram cisternas rachadas que não retêm as águas. Olha só as palavras de Jeremias, né? Então, o povo de Deus, ele cometeu 2 males. Ele abandonou o Senhor. Ele fala assim, olha, ele abandonou, como é que ele fala? Uma cisterna cheia de águas, né? Rachada que não retém água. Isso, então ele abandona o Senhor, que é um manancial de águas, e ele pega o quê? Uma cisterna rota, né? Uma cisterna rachada, quebrada, que não retém água. Olha o que o povo faz. Olha o que é idolatria, irmãos. Nós abandonamos o Deus verdadeiro, aquele que é poderoso, aquele que é abundante, e nós, né, vamos adorar outras coisas. Cisternas rotas que não retêm água. E é isso que ele está falando aqui a respeito da idolatria. A idolatria é isso, é você abandonar a verdadeira adoração e aí adorar outra coisa, porque como eu disse desde o início, nós sempre estamos adorando, estaremos adorando alguma coisa. E aí vamos para o Novo Testamento, sobre o paganismo. Nós vemos que, irmãos, essa questão também da adoração até mesmo no Novo Testamento. Então alguém pode ler Atos capítulo 14, versículo 11 ao 13, por favor. Isso. Então, o contexto de evangelização ali do Novo Testamento foi um contexto muito desafiador. Por quê? Porque os povos, eles eram idólatras, né? Então, o cristianismo, ele começou a se expandir, a crescer num contexto muito desafiador, né? É por isso que os próprios cristãos, eles foram o quê? Perseguidos, né? Eles foram perseguidos porque eles não se renderam a adoração de outros deuses, né? Os deuses romanos. E aqui nesse texto aqui nós vemos aqui um exemplo de idolatria, né? Paulo e Barnabé estavam ali evangelizando, né? Não sei se era Listra ou Icônia, não lembro, mas eles estão evangelizando, Icônia? Eles estão ali evangelizando naquela cidade,
E aí eles fazem uma cura ali no poder do Senhor, e aí querem torná-los como deuses, né? Como Júpiter e Mercúrio. Né? Por quê? Porque era uma sociedade pagã, era uma sociedade que não adoravam ao Deus verdadeiro. Só que aí nós vamos ver também no Novo Testamento, irmãos, vários textos também que são contra a idolatria. Alguém pode ler primeiro aos Coríntios 10, 14, por favor? Portanto, meus amados, fujam da idolatria. 1 João 5, 21. Meninos, cuidados consigo. Então, nós vemos aqui, irmãos, todo o Novo Testamento também trazendo essa ideia. Agora vamos fazer um raio-x do paganismo, né? Vamos lá. E aí eu quero ler com os irmãos esse texto aqui de Romanos, capítulo 1, no versículo 18 ao 32, porque é um texto que é importante e ele vai nos trazer essa ideia de como funciona a questão da idolatria. Romanos, capítulo 1, do versículo 18 ao 32. Vamos fazer uma leitura alternada. Eu começo. A ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e injustiça dos seres humanos, que por meio da sua injustiça suprimem a verdade, a igreja. Porque os atributos invisíveis de Deus, isto é, o seu eterno poder e a sua divindade, claramente se reconhecem desde a criação do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que Deus fez. Por isso, os seres humanos são indesculpáveis. Dizendo que eram sábios, se tornaram tolos. Por isso, Deus os entregou à impureza pelos desejos do coração deles, para desonrarem o seu corpo entre si. Por causa disso, Deus os entregou às paixões vergonhosas, porque até as mulheres trocaram o modo natural das relações íntimas por outro, contrário à natureza. E por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a um mundo de pensar reprovável para praticarem coisas que não convêm. Caluniadores, inimigos de Deus, insolentes, arrogantes, orgulhosos, inventores de males, desobedientes aos pais. Insensatos, desleais, sem afeição natural e sem misericórdia. Verso 32, todos juntos. Embora conheçam a sentença de Deus, de que os que praticam tais coisas são passíveis de morte, eles não somente as fazem, mas também aprovam. Então, irmãos, esse texto aqui, ele nos apresenta um raio-x do que é tudo isso que nós estamos falando aqui, né? Da idolatria e do paganismo. Né? Vamos trazer algumas observações aqui. A primeira, eu trago aqui aquilo que João Calvino ele fala sobre a criação. E ele traz um texto bem belo quando ele diz que a criação é o palco do esplendor da glória de Deus, é o teatro de Deus, onde se abrem as cortinas e Deus exibe
toda a sua beleza, toda a sua majestade, toda a sua glória, os seus grandes feitos. E não é verdade, irmãos? Quando nós olhamos a natureza, que nós preferimos chamar de criação, né? O mundo chama de natureza, mas nós gostamos de chamar de criação, porque há um Criador por detrás disso, não é verdade? Então nós olhamos para a criação e nós vemos toda essa beleza, e nós sabemos que existe alguém que criou todas as coisas, né? Pela fé nós cremos nisso. Gênesis capítulo 1 já começa a Bíblia dizendo isso, que o Senhor é o Criador de todas as coisas. João Calvino, ele fala isso, ele fala que a criação é esse palco, que Deus exibe a sua beleza, seus atributos. Então é o palco do esplendor da glória de Deus, ou o teatro que apresenta o esplendor da glória de Deus. E é isso que esse texto fala, né? A Bíblia fala sobre isso, né? O Salmo 19 diz que os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras de suas mãos, né? Então, quando nós olhamos para a criação, nós vemos Deus manifestando a sua glória, né? Manifestando todo a sua majestade, o seu poder. Então, a criação, ela tem esse papel de nos revelar o tamanho do nosso Deus. E aí esse texto aqui, o versículo 20, ele fala sobre isso. Ele fala que esses céus, eles manifestam os atributos invisíveis de Deus. Quando nós olhamos para a criação, nós vemos o quanto o nosso Deus é poderoso, né? Nós vemos o quanto o nosso Deus, ele é sábio, né? O quanto o nosso Deus, ele é maravilhoso porque ele faz coisas maravilhosas. Então, os céus, a criação, elas revelam esses atributos de Deus, a sua onipotência, a sua onisciência. Então nós vemos isso, e falo do seu eterno poder de Deus. A criação, ela revela esse poder de Deus eterno, e também a sua divindade. Então nós vemos aqui, irmãos, que a criação, ela tem esse papel de revelar quem é Deus. Nós chamamos na teologia de revelação geral, ou revelação natural, né? Então a revelação geral, ou revelação natural é isso, é a criação revelando que existe um Deus. Então quando nós olhamos para a criação, nós temos que dizer, existe um Deus, e esse Deus, ele é todo poderoso. E qual que é a dinâmica da idolatria, então? Primeiro, o texto começa falando sobre isso, que os céus, eles revelam essa glória de Deus, é esse palco de Deus. Agora nós vamos ver aqui essa dinâmica da idolatria aqui nesse texto de Romanos 1. Ele vai falar primeiro o quê? De suprimir a verdade. Qual que é a verdade? A verdade é o quê? É que a criação revela o caráter de Deus, revela que existe um Deus. Só que este homem, que ele é um ser religioso por natureza, ele suprime essa verdade. Ele sabe que existe essa verdade, ele sabe que existe um Deus, mas ele, o que ele faz? Ele suprime essa verdade, ele esmaga essa verdade. Estava até vendo o reverendo Weber, ele fazendo a exposição desse texto, ele até dá aquele exemplo de quando você vai fazer uma viagem, né? E aí você enche aquela mala, né? Principalmente as irmãs, né? Que gostam de colocar muitas coisas na mala, né? Querem levar a casa toda, né? E aí enche ali aquela mala, e na hora de fechar é aquela luta, né, irmãos? Aí tem que esmagar bem assim, aí pressiona, tenta fechar, e aí ele fala isso, que isso, trazendo nesse contexto aqui, é suprimir a verdade. É você tentar esmagar aquela mala ali para tentar fechar. Então, há uma verdade nos céus. Os céus proclamam a glória do Senhor, e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. O homem sabe disso, ele sabe disso. A Bíblia também diz lá em Romanos, né, se não me engano no capítulo 2, ele fala que está gravado lá no coração do homem que existe Deus. Só que mesmo assim, por causa do pecado, esse homem, ele suprime a verdade de Deus. Ele não aceita, ele rejeita essa verdade. E aí, por causa disso, o que ele faz? Ele substitui. Porque o homem, ele vai continuar adorando. Foi o que eu já falei desde o início. Ele vai continuar adorando. Então, o que ele faz? Ele suprime a verdade de Deus e ele acaba substituindo. É isso que nós vemos aqui nesse texto. Porque o homem, tendo conhecimento de Deus, ele não glorificou a Deus, pelo contrário. O que ele faz? Ele vai trocar a glória de Deus. E ele vai começar a adorar quadrúpedes, répteis, animais, o sol, a lua, a si mesmo,
o marido, a esposa, os filhos, o carro, os seus bens, e ele começa a substituir a verdadeira adoração por outra adoração. E é aí que entra a idolatria. Isso é a dinâmica da idolatria. Suprime a verdade e substitui a adoração por outra adoração. Isso é idolatria. Essa é a dinâmica da idolatria. E aí, quando nós falamos do paganismo, entra tudo isso aqui. O animismo, né, que é aquela ideia de que há um espírito nas coisas, né? Há um espírito na árvore, há um espírito dos animais, há um espírito no sol. E aí, aqueles povos distantes, né, o que eles fazem para você não invocar a ira da árvore, por exemplo? Você tem que fazer um ritual para aplacar a ira, né, daqueles seres. Isso é o animismo. O sincretismo, né, que é a união de tudo quanto é religião, são rituais. O ocultismo, a astrologia. Então, tudo isso são expressões do paganismo. Expressões do paganismo. E aí, irmãos, quando nós olhamos para a nossa sociedade, nós vemos tudo isso aí. Não é verdade? Quando você vê lá, jogo búzios, trago o seu amado em tantos dias, né? Tem tudo isso, né? Tem tudo isso. Horóscopo, né? Algumas pessoas vão lá, olha, como é que vai ser o meu dia, como é que vai ser o meu mês, como é que vai ser o seu ano, né? Tudo isso é paganismo. São expressões do paganismo. E a nossa sociedade está cheia disso. Está cheia disso. Só que aí, irmãos, isso não para só lá fora. No nosso meio evangélico, no nosso contexto, no nosso cenário, tem muito paganismo também. Já ouviram falar dos objetos ungidos? Né? Então você vem aqui, pega um sal grosso, pega um sal grosso, joga na sua cabeça aí para você ser abençoado. Né? Você quer cabelo crescer? Né? Você pega um óleo ungido, né? Uma rosa ungida, uma vassoura ungida para varrer a sua casa, para espantar ali os demônios, né? Então, tem tudo isso, pode falar. Pois é, e aí como é que faz? Como é que faz isso, né? Rapaz, você pega uma pá ungida, entendeu? Para fazer a sua obra lá na sua casa, para poder prosperar. Então, são essas crenças, irmãos, que tem a ver com o paganismo, né? E muitas pessoas acabam pegando essas coisas aí, né? O sabonete ungido, né? Então, por exemplo, vamos fazer um momento de oração, e intercessão. Então, o que a pessoa faz? Traz aqui o retrato do cônjuge, né, para poder orar, para poder dar certo, né? Ou então traz uma peça de roupa, né? Traz uma peça de roupa lá do seu filho, né, que está afastado, do seu marido que não está bem, aí você traz aquela roupa para poder orar. Isso é sinal de paganismo, né? São sinais do paganismo. Então, só que aí, irmãos, e aí essa parte aqui é interessante, depois vou abrir para perguntas. Ele fala que a ira de Deus, ela está manifesta. É assim que ele começa aqui no versículo 18. A ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e injustiça dos seres humanos, que por meio da sua injustiça suprimem a verdade. No meio de tudo isso que nós estamos falando aqui, há a ira de Deus que é manifesta. E aí a pergunta que eu faço para você é, primeiro eu digo o seguinte: há uma ideia de que a ira de Deus ela vai ser revelada apenas no futuro, quando Jesus vier. Mas isso não é toda a verdade. De fato, quando o Senhor vier, Ele vai manifestar a sua ira, né, sobre as nações, sobre aqueles que desprezaram o Evangelho. Só que essa ira de Deus, ela continua, ela já está sendo manifesta. E qual é a prova disso? O texto vai falar, quer ver? Vai estar cheio. Mas ele já está pingando, ele já está enchendo, né? Depois ele vai transbordar, mas ele já está enchendo. O versículo 24, ele diz assim, dá uma olhadinha aí. Ele fala assim, por isso Deus os entregou à impureza, né, aos seus desejos do coração. Versículo 26, olha aí. Por causa disso, Deus os entregou às paixões vergonhosas. No verso 28, e por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou ao modo de pensar reprovável. Isso aqui é a ira de Deus. É a ira de Deus.
Isso aqui é a manifestação da ira de Deus, quando ele diz assim, e Deus os entregou às suas próprias paixões. É Deus manifestando a sua ira sobre o homem. Escute uma coisa. Pense no seguinte, nós poderíamos ser muito piores do que nós somos. Se você olha para a sociedade e você fica espantado com o que acontece, eu digo uma coisa, poderia ser muito pior. Poderia ser muito pior. Existe uma coisa que nós chamamos de graça comum. Então, essa graça comum é o seguinte, é Deus segurando o homem para que ele não possa ser pior do que ele poderia ser. Isso é graça comum. É como se Deus estivesse com uma corda e o homem está ali na outra ponta, e Deus está segurando. Deus está segurando. Porque se Deus soltar, ele vai fazer barbaridade. Então Deus está segurando. Quando ele fala que Deus os entregou, é como se Deus soltasse assim. Você quer ir? Então você vai. E aí quando Deus solta, o homem faz coisas terríveis. Aí ele cita aqui, até as mulheres deixaram o costume natural das mulheres e se deitaram com outras mulheres. E até os homens, deixando o costume natural dos homens, se deitaram com outros homens. Isso é a manifestação da ira de Deus. Deus os entregando, deixando assim, como se ele dissesse, seja feita a vontade de vocês então. É isso que vocês querem? E a pior coisa que Deus pode fazer conosco é dizer assim, então faça a vontade de vocês. Então, é Deus segurar essa corda e ele soltar. Isso aqui, irmãos, é a manifestação da ira de Deus. Né? Então, quando nós olhamos para o nosso mundo, nós vemos isso, a manifestação da ira de Deus. Alguém pode ler 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 9 e 10, por favor. Isso é o Evangelho, irmãos. O Evangelho nos dá esperança, como nós cantamos agora há pouco. Ele fala aqui para esses irmãos de Tessalônica, ele fala assim, olha, um dia vocês eram idólatras. Um dia vocês estavam no meio dessa perdição do paganismo. Mas a graça de Deus, que é revelada no Evangelho, ela se manifestou e ela alcançou vocês. E agora vocês deixaram os ídolos e vocês se converteram ao verdadeiro Deus, o único Deus, porque só existe um. E para guardar dos céus o nosso bendito Salvador. Essa expressão deixando ela é muito importante, porque difere do panteísmo. Do panteísmo. A ideia de que, não, eu aceitei mais um, mas não deixei o que eu estava. Perfeito. Então, aquilo que eu falo, o profeta Luiz Gonzaga diz, quando a menina enjoa da boneca, é sinal que o amor vai chegar no coração dela. Para ela ter um amor verdadeiro, ela precisa deixar a boneca. É verdade. Senão ela sempre vai estar com o olho na boneca e o olho na pessoa. Exatamente. Para adorar Deus verdadeiro, o Deus verdadeiro, você tem que deixar o ídolo. Tirar os olhos dele, lançar fora e agora focar só no Deus vivo. É verdade. Então, sem o deixar, nunca é uma adoração verdadeira, é um panteísmo. Isso. Para o romano ter mais um Deus, não tinha dificuldade nenhuma. A dificuldade era abandonar o Deus que ele tinha. Exatamente. Aí que entrava o conflito, né? Aí que entrava o conflito com eles, né? Porque para eles adorar mais um Deus, né? não era problema. Só que os cristãos falavam, não, mas não vamos adorar outros. Era só o... Não apenas jogar as imagens ali, né, que os transportam, né? Isso. Do dentro do coração. Que são os ídolos do coração que já vai ser a palestra, né? já tem informações, né? Já, os ídolos do coração. E aí, irmãos, aí uma pergunta aqui que eu faço para vocês aqui, para nós já caminharmos para encerrar aqui. Será salvo quem nunca ouviu de Jesus? O que vocês acham? E aí, como é que fica essa questão? Mas vamos lá, e aquele povo que nunca ouviu falar de Jesus, que os missionários não chegaram, e aí como que fica aquele povo lá distante que nunca ouviu falar do Evangelho, que nunca ouviu falar de Jesus? Como é que fica? Como é que eles vão ser salvos, vão ser condenados? Como é que vai funcionar isso? Qual é a palavra que ele usa aí? Indesculpável. Indesculpável. Por isso os seres humanos são indesculpáveis, porque os
Exatamente, irmã Lúcia. Irmã Lúcia foi perfeita aí na sua exegese. Foi na exegese ali do texto, né? Exatamente. Então a irmã Lúcia, ela citou realmente aqui o texto de uma forma perfeita, né? Então o Paulo está falando aqui nesse contexto que nenhum homem é o que? Indesculpável. Né? Por quê? Porque os céus manifestam a glória de Deus. O homem, ele deveria olhar para a criação e dizer, glória a Deus, louvado seja o Senhor, mas ele não faz isso. Ele não faz isso. Então ele fala assim, olha, todos os homens, eles estão indesculpáveis, porque eles não deram glória a Deus. Então a resposta a essa pergunta aqui, não é que a ideia é que aquele povo que está distante, coitadinho, ele nunca ouviu falar do Evangelho, então Deus vai ter que salvá-lo. Não, não é assim. Não é assim, porque esses povos, eles são indesculpáveis, porque eles olharam para a criação e eles não reconheceram que existe um Deus e não deram glórias a Ele. Então, não pense assim, irmãos, que o povo está distante, esse povo vai ser salvo por Deus porque eles não conheceram o Evangelho. Não, eles serão condenados, porque eles não reconheceram a verdade de Deus. Tá certo? E até seria até um problema, olha que coisa, irmãos, imagina só. Seria até vantajoso aquele povo nem ser evangelizado. Não é? Não é verdade? Não seria? Porque tem uma palavra que diz lá que como eles vão saber se não é quem vem. Aí como é que vai ser esse negócio, né? Aí não seria bom nem evangelizar. Deixa eles lá, né? Deixa eles lá, porque aí eles vão ser salvos. Olha que ideia, né? Que seria, né? Aí se alguém, vai chegar um missionário lá e prega, e o pessoal não se converte, aí vai ser condenado. Aí que problema. Né? Então esse não é o raciocínio correto. Vou fazer só 3 implicações aqui, irmãos, bem rápido. A primeira aqui, o arrependimento. Né? Nós temos que reconhecer que o nosso coração é idólatra, né? Como a irmã Alice colocou aí, os ídolos do coração, e nós temos que nos arrepender disso. Né? E nós temos que ser gratos ao Senhor, como nós vimos agora naquele texto de 1 Tessalonicenses, nós temos que ser gratos porque o Senhor nos tirou dos ídolos, né? Ele nos tirou daquele meio do paganismo para nós sermos dele. E o terceiro aqui, nós temos que ter esse zelo evangelístico, é pregar que existe um Deus nos céus. Né? Esse é o nosso papel, de pregar as boas novas, de pregar o Evangelho. Abro aqui para os irmãos para perguntas, se alguém quiser fazer algum comentário ou alguma pergunta, fiquem à vontade, por favor. Tudo tranquilo? Pode falar. Uma coisa que tem perdido muito até evangélico cristão sobre o paganismo terrível, chamado celebração de Halloween. Então verdade. Assim, poderoso do paganismo que até cristão tem que cair nessa. Eu já vi pessoas falando dessa festa, símbolos da adoração. É verdade. Muito boa observação do Bel Cleomar, né? Não, mas isso é verdade que o irmão colocou, a questão do Halloween, né? Que é uma manifestação do paganismo que está entrando nas escolas. Né? Estão entrando nas nossas escolas aí com os nossos filhos, essa questão que é das trevas, esse negócio aí de Halloween, né? Não é uma coisa boa. E é justamente um dia da Reforma Protestante, né? Que é 31 de outubro, né? E aí, exatamente, né? E aí nós somos bons de importar essas coisas ruins, né? Que vêm lá dos Estados Unidos, de outros lugares, e nós trazemos para a gente, né? E o Ações de Graças ninguém né, importou, né? O dia de Ação de Graças, né? Mas é uma boa observação aí. Mais alguém? Tudo bem, irmãos? Até aqui, todo mundo entendeu sobre o paganismo, e daqui para frente nós vamos começar a estudar, próxima aula com o pastor De Araújo, sobre essas manifestações do paganismo, né, de forma agora mais específica. A ideia de hoje era fazer um panorama geral sobre o retrato do paganismo, e aí a partir das próximas aulas nós vamos começar a aprofundar. Então tem muita coisa boa aí para nós aprendermos aqui nos próximos domingos. Tá certo, irmãos? Então vamos continuar firmes aí na nossa escola bíblica dominical. Tem alguma coisa com as crianças? Isso, então vamos nos preparar aqui.
Nós vamos nos preparar agora para uma apresentação das nossas crianças.